Fala pessoal, beleza? Luiz aqui. Sejam muito bem-vindos a mais esta aula, onde nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos, onde nós estamos criando alguns projetos iniciais aqui utilizando JavaScript. E o projeto de hoje ele é muito interessante, vai ajudar a gente a aprender bastante coisa legal. Nós vamos criar um índice de massa corporal, ou o cálculo de IMC. Nós vamos colocar a idade do indivíduo aqui, por exemplo, definirmos o sexo, né? Se vai ser feminino ou masculino. A gente vai colocar a altura dele em centímetro e depois a gente vai colocar o peso e a gente vai clicar em calcular e aí ele vai dizer pra gente o que é que acontece com essa pessoa, né? No caso, essa pessoa está com sobrepeso, essa pessoa imaginária aqui, e a gente também vai dar o IMC dela em quilogramas por metro quadrado, ok? Então a gente vai fazer esse formuláriozinho simples aqui que faz esse cálculo aqui para nós, ok? A gente vai aprender aqui algumas funções, já deixei aqui preparada alguma documentação que a gente vai precisar no decorrer da aula. E no momento, nosso projeto aqui no VS Code, eu já deixei o HTML e o CSS já prontos. Lembrando que todo o projeto já está no GitHub, o link está na descrição. E se você tem alguma dúvida sobre por que esse código ficou assim, né? Como é que a gente pode deixá-lo assim, também deixei na descrição aqui um curso bem completo de HTML e CSS para você chegar aqui nessa aula já bem por dentro de como é que entende esses códigos aqui, tá bom? Nessa aula a gente vai se concentrar bastante na manipulação desses elementos aqui que a gente já criou da DOM. Então nós vamos nos concentrar muito na linguagem JavaScript. Essa é a proposta dessa nossa série de vídeos. Lembrando que os outros vídeos também estão aqui na descrição. A gente tem muitos projetos interessantes aí, bem legais, para acrescentar no nosso portfólio. Então, vamos iniciar aqui. O nosso projeto lá, ele já está com essa cara aqui, mas se a gente clicar aqui, não acontece nada, né? Por exemplo, vou colocar aqui qualquer número, e aqui clicar em calcular, olha só, não acontece nada, né? O nosso projeto, então, ele está sem o nosso JavaScript. Para isso, a gente já criou aqui um caminho, só que a gente não colocou nada nele, né? Então, nós vamos criar aqui o imc.js e a gente vai começar a nossa lógica agora, tranquilo? Nós vamos começar, então, com a declaração de variáveis. Nós vamos começar aqui a declarar algumas variáveis. A primeira delas vai ser a da idade. Nós vamos pegar, então, o documento do DOM e nós vamos pegar o getElementById. E nós vamos pegar a ID age, ok? Esse aqui, na verdade, é o do nosso input. A gente vai pegar aqui agora elementos do nosso input. Entre eles, o input text, que tem... Cadê ele? Tá bem aqui, ó. Input text. E aí a gente vai pegar o que tem o ID age. Como a gente também vai pegar várias variáveis, eu vou copiar e colar. Tá ok? Para a gente não perder tanto tempo e dedicar mais ali na lógica. A gente vai pegar ao todo 5, né? A primeira vai ser a age, a segunda vai ser a rate, que vai ser a nossa altura, e a terceira vai ser a nossa width. Não, width é a largura, né? É o age, que é peso. Beleza? Então, a gente tem a nossa idade, a altura e o peso. Tecnicamente, elas vão receber variáveis correspondentes. Se a gente vier aqui, ó, a gente pegou simplesmente os três formulários, os três inputs, o age, o rate, o da id rate e o da id wage, ok? Até agora a gente só fez armazenar nessas variáveis aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai também setar a opção que a pessoa escolher. No caso, a gente colocou um input do tipo radio, que é do tipo option, né, para a gente escolher. A gente vai ter um feminino ou um masculino, né? Então, a gente já colocou o idf e o idm. Então, a gente vai colocar aqui uma varf e uma varm. Também vai ter aqui, ó. No caso, se a pessoa escolher feminino, a gente vai colocar que ela vai ter um f e um m de masculino. Tranquilo? Então, vai ficar dessa maneira aqui. Até agora, no momento, a gente só vai precisar dessas daqui, ok? A gente está criando a variável e está dizendo onde é que ela se referencia. No caso, de acordo aqui com os elementos da nossa DOM. Esses 5 inputs aqui que a gente já definiu. Esses 3 primeiros são input tipo texto e esses 2 aqui são tipo radio, que é esses daqui da opção, né? Que a gente tem essa ou essa opção aqui. Tranquilo? Então, beleza. O nosso próximo passo agora é criar o evento de clique no botão de submit, ok? A gente tem esse botão aqui, ó, com a ID submit, e a gente vai criar o evento de clique nele. Como é que faz para a gente criar? A gente vai pegar o document.getElementById também, e aqui dentro a gente vai selecionar qual é
ID do elemento que a gente quer manipular. No caso, o submit, né? Vocês estão vendo aqui, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai adicionar um evento. A gente vai adicionar um evento. Qual é o evento que a gente vai adicionar? É o evento de clique. E nós vamos puxar o quê? Lembra que essa função aqui é de event listening, ele vai adicionar um evento. E como vocês podem ver aqui, primeiro a gente coloca qual é o tipo de evento que a gente tem, como podem ver aqui na dica que o VS Code dá. E em seguida a gente coloca uma função. Aqui ele sugeriu que pode ser um arrow function, né? Só que a gente vai criar aqui uma função e depois a gente vai chamar ela lá embaixo. Qual é a função? A gente vai chamar primeiro a validateForm, uma função que a gente vai já criar. Ok? A gente está pensando que é uma variável, mas quando a gente criar a função aqui, ela vai ficar de um code diferente. Como é que essa função ela vai acontecer? Como diz o nome, né? A gente vai criar uma função para validar o nosso formulário. Antes da gente criar a que vai fazer o cálculo para nós. Ok? Isso vai prevenir de erros. A gente não vai colocar todos os erros aqui, até porque muito dessa série de vídeos a gente já criou várias maneiras de cobrir os erros do usuário. Então a gente vai passar aqui simplesmente pelo erro do usuário não digitar nada. A gente quer que todos os campos eles sejam digitados. Ok? Então a gente vai criar essa função agora. A gente vai criar a function validateForm. Perceberam que mudou de cor? Porque agora ela entendeu que é uma função, né? E aí a gente vai fazer o quê? Essa function validateForm. A gente vai criar condicionais. Lembram do if-else? O if, aqui tem as condições que a gente vai colocar, e dentro do if a gente vai colocar algum bloco de código. E a gente também pode colocar um else ou um else if, ok? Qual é a diferença entre o else e o else if? O else é um senão, aí a gente só tem duas condições no nosso código. Se essa condição aqui for verdadeira, retornar true, aí a gente executa esse e ignora esse de baixo. Se essa função retornar false, ou seja, se esse valor aqui ele for falso, aí ele ignora esse primeiro e executa esse de baixo. Quando a gente tem if-else, ou melhor, else if e mais outras condições, aí a gente ganha também opções, né? Então, no caso, por exemplo, a gente pode ter aqui diversos else if. E aí ele só vai executar o else if que retornar true aqui, ok? E vai ignorar todos os outros. Então a gente vai começar a criar algumas exceções aqui, né? No caso, vamos ver qual é a condição aqui. A primeira condição é se o nosso value, ele for igual a zerado, ou seja, se a pessoa não digitar nada no input age, ok? A gente pegou então o age, no caso o ponto value, a gente também poderia ter colocado o ponto value aqui, ó, e aí ter colocado o age aqui, também daria certo, tá? Eu só estou tentando fazer diferente para vocês verem que tem opções, né? No JavaScript tem várias maneiras de você fazer a mesma coisa. Então a gente vai colocar aqui um age.value igual a zero. Ou seja, se a pessoa não digitar nada na idade. Aí a gente vai criar aqui um operador lógico, ou melhor, usar um operador lógico chamado OR. Ele é diferente do I, porque para que execute esse bloco de códigos aqui abaixo, basta que uma dessas opções elas sejam verdadeiras, ok? Diferente do I. Se eu colocasse 2i comercial aqui, ele precisaria que todas as opções aqui desse if sejam verdadeiras, tá? No caso aqui, a gente só vai colocar um OR porque basta que uma dessas sejam verdadeiras para a gente emitir o nosso alerta. Então, no caso do age ser vazio, ou qualquer um dos outros ser vazio. Basicamente é isso. Então, o age value vazio, ou o range value vazio, ou a weight value vazio, ou, aí agora vem uma coisa interessante. Por quê? Porque a gente está criando agora a gente vai tratar, não é mais de input, agora a gente vai tratar de radio, né? De quando a gente tem opções, ou é um ou é outro. Então, ele não vai retornar para a gente um valor, ele vai retornar um atributo chamado checked. E aí esse checked ele vai nos dar um valor booleano, ou true ou false, ok? Então, a gente não vai colocar o ponto value, a gente vai colocar o ponto checked. Só que antes, para ficar mais fácil, eu vou colocar aqui, ó. Como a gente está colocando tudo em inglês, eu vou mudar o nome dessa, para a gente não confundir com o nome da ID. Eu vou colocar aqui, ó, family, para representar o feminino, e o male, para representar o masculino, tranquilo? Então, a gente vai fazer o que, ó? Dentro, a gente vai passar um male.checked,
igual a false. Então, se eu tiver um checked falso, ou seja, se ninguém clicar lá, ele vai retornar falso. Se clicar lá, ele vai retornar verdadeiro. E, obrigatoriamente, eu tiver também um family.checked igual a false, aí ele vai executar esse bloco de códigos, ok? Aí você me pergunta, mas por que ele não utilizou o OU aqui? Por que a gente agora utilizou o operador lógico I? Porque eu desejo que pelo menos um desses retorne true para nós, entendeu? A única opção que a gente não quer é que o usuário ele chegue aqui e ele não digite, eu vou dar um F5 aqui, e ele não escolha nenhum desses dois. Aí essa é a opção que eu quero. Ou seja, se os dois retornarem falso, porque ninguém clicou. Se um retornar verdadeiro, aí eu já não quero que execute essa opção aqui, entendeu? Então, a única opção inviável para mim, à medida do usuário, é que os dois eles não sejam clicados, nenhum dos dois, ok? Se um deles clicar, então não precisa executar isso. Tranquilo? Então é por isso que a gente coloca obrigatoriamente o i. No caso dos dois, nenhum dos dois seriam escolhidos, ok? É a única opção que eu não desejo. E aí, se acontecer qualquer uma dessas coisas indesejáveis, a gente vai emitir um alert. E o alert vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá? Todos os campos são requeridos. Vamos colocar assim. E aí, nós vamos testar agora para ver se está acontecendo dessa maneira, ok? A gente já criou aqui o evento de clique, então já é para estar funcionando. Vamos dar um F5 aqui e nós vamos clicar em calcular. Nenhum dos campos aqui ele vai estar preenchido, então é para ele disparar o nosso if lá. Vamos clicar em calcular, olha só, todos os campos são requeridos. Beleza, vamos dar um F5 e preencher só alguns. Vamos preencher qualquer coisa aqui. Vamos preencher aqui e vamos preencher aqui. Se eu clicar em calcular, não é para aparecer o alert, né? Então, vamos ver aqui, ó. No momento que eu escolho um aqui, clico em calcular, não acontece nada, ok? Maravilha, está funcionando do jeito que a gente deseja. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma outra variável aqui, e essa variável ela vai calcular mesmo. Então, nós vamos criar essa variável calculateIMC. Variável não, perdão, função. A gente vai criar essa função aqui, calculateIMC. Já que a gente vai criar ela, só que a gente quer chamar ela bem aqui, ó. No caso, a gente esse validate form, ele vai fazer o seguinte, ele vai verificar se existe algum erro, e se existir algum erro, ele dá um alert, e se não existir nenhum erro, eu quero que ele chame a minha função calculateIMC, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, calculateIMC. Eu quero simplesmente que ele chame a função. Uma vez que não tem nenhum erro, aí ele vai chamar essa função aqui. Se tiver algum erro, eu quero que ele remova essa função. Então, o que a gente vai fazer? A gente não adicionou aqui um evento, então a gente vai remover esse evento aqui que a gente vai adicionar em seguida. Tranquilo? Então, ele só vai cobrir de erros esse nosso elemento aqui. Então, a gente vai pegar aqui o submit e a gente vai dar um remove. Um remove event listener, né? A gente está adicionando o evento aqui, não esse, tá? A gente vai adicionar esse aqui lá embaixo. Aí a gente vai, ó, dar um remove event listener, também no clique. E aí, qual é o evento que a gente vai remover? É o calculateIMC. Tá ok? É esse evento aqui que a gente vai remover se acontecer algum erro. Isso aqui é só para a gente não ter vários eventos rodando ao mesmo tempo no nosso app. Então, agora vamos criar essa função aqui, calculateIMC, né, que vai fazer o cálculo para nós. Tranquilo? Vamos pegar aqui, então, a function calculateIMC. E aí, a gente vai abrir e fechar aqui a anotação que é as chaves. E a gente vai criar agora uma array. Tranquilo? Uma array é uma estrutura de dados que a gente pode colocar vários dentro de um mesmo ambiente, tranquilo? Então, por exemplo, eu tenho aqui pessoas, aí eu posso colocar aqui várias pessoas, por exemplo. Então, aqui eu tenho um array, ok? Eu tenho 3 pessoas, no caso aqui elas são variáveis, se eu quisesse colocar strings, né, eu faria dessa maneira aqui, ó. Aí eu teria que cada pessoa, ela seria dessa maneira, tranquilo? Então, uma array a gente coloca entre colchete e aí a gente coloca os valores dentro dela aqui, ok?
No nosso caso, a gente tem valores diferentes a colocar, né? De acordo com a entrada de dados do usuário. Então, qual é o valor que a gente quer colocar dentro desse array? A gente vai colocar o age value, o nosso rate value e também o nosso age value. Ok? Então, a gente preencheu um array com esses valores aqui que a gente colocou aqui, tranquilo? Mas não tem só esses valores, né? Interessante, não tem só esses valores. A gente tem também o feminino e o masculino, mas a gente vai ter que criar aqui uma condição para que ele só adicione se a gente escolher a opção que a gente deseja. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer no caso do male, ele recebeu um checked, aí a gente vai fazer isso aqui. E nós vamos dar um else if, no caso do family, ele recebeu um checked, tranquilo? Lembram que a condição ela só vai ser executada, esse bloco de códigos aqui, se essa condição aqui retornar true. E lembram que ela só vai retornar true, como eu expliquei aqui, se ela for escolhida? Então, muito bem. No momento que a gente escolhe um male, a gente executa isso, porque essa retorna true e essa retorna false, tá ok? No momento que a gente escolhe o feminino, essa aqui vai retornar false, ele vai ignorar esse bloco de códigos e vai executar apenas esse else if aqui para nós, ok? Então, funciona mais ou menos dessa maneira aqui. Então, no caso, se a pessoa escolheu o male checked, a gente vai dar um array person e a gente vai dar um push. O que é que esse push faz? Esse push, ele adiciona um elemento no último campo da nossa array. Então, a gente vai dar um male. Então, ele já está adicionando a nossa idade, a nossa altura, o nosso peso. Ele também vai adicionar agora o sexo da pessoa, do usuário. Tranquilo? E no caso da pessoa escolher feminino, aí ela não vai adicionar male, ela vai adicionar family, né? Então, é basicamente assim. Se retornar true aqui, ela ignora essa de baixo e executa só essa. E se ela esperar aqui um false, aí ela ignora esse bloco de códigos aqui e executa apenas esse. Tranquilo? Vamos fazer o seguinte, olha, vamos dar um console log nessa função aqui, ó. Nós vamos dar um console log aqui fora. E a gente vai dar um console log nessa array, para ver se ela está funcionando da maneira como a gente deseja, beleza? Então, nós vamos vir aqui, dar um F5, e nós vamos clicar em inspecionar, e a gente vai abrir agora aqui o nosso console, tá ok? E a gente já viu aqui que deu um erro, né? Nós já vamos resolver aqui esse erro. Está dizendo que não foi definido a array person, né? Isso aqui está acontecendo porque essa função aqui, ela só existe, por assim dizer, quando a gente clica, né? Então, na verdade, esse console log ele tem que existir dentro da função calculate, senão ele dá um erro ali. Ok? Porque, imagina aí, o código JavaScript ele não está chamando essa função ainda. Por quê? Porque essa função ela só é chamada quando a gente clica no submit, que chama essa função, e depois de validar essa função, que ela vai chamar o calculate IMC. E aí a gente coloca fora do calculate IMC uma função, uma variável chamada arrayPerson, que ela só está sendo declarada aqui fora. Então a gente poderia resolver de duas maneiras. Ou a gente declarava essa arrayPerson aqui fora, com um valor negativo, por exemplo, assim, ó, var arrayPerson, e aí a gente colocaria um array desse jeito aqui, ó, ok? Aí a gente poderia colocar o console log lá fora, sem nenhum problema. Aí a gente tiraria dessa maneira aqui, ó, e faria desse jeito aqui e iria funcionar. Olha só, dá um F5, e aí ele sumiria o erro, tranquilo? Ou a gente faria daquele jeito que estava, deixaria o console log aqui dentro e tiraria a var person daqui, beleza? Então, vamos dar aqui o console log. São dois jeitos de vocês resolverem aí, tá? Esse problema. Dá um console.log em arrayPerson. Porque a gente não resolveu do outro jeito, tanto faz, não tem problema não. É porque a gente já vai tirar esse console log aqui, tá? Então, deixa ele executar dentro da função mesmo, tá? Vamos dar um F5, ele está dando um warning aqui. Está dizendo aqui que a widget no nosso HTML, ele está sendo inválido. Se a gente vem aqui no HTML, na linha 5... Ah, tá aqui esse widget, né? Realmente está inválido mesmo. Deixa eu colocar initiate scale, né? Ele deve sumir aqui o erro. Beleza. Vamos então fazer o seguinte, ó. A gente quer criar então aqui alguns dados, né, para exibir a nossa array aqui. Então vamos lá. Vamos primeiro colocar alguns valores aqui inaceitáveis. No caso, esse valor aqui, a gente não colocou nenhum, né?
nem feminino nem masculino. Se a gente clicar em calcular, ele vai exibir aqui o nosso campo, ok? E não vai executar nada aqui. Tranquilo. Então, agora vamos selecionar o nosso sexo. E aí a gente vai colocar aqui que vai ser feminino, por exemplo. E se a gente clicar em calcular, é para ele criar a array aqui. Vamos criar, olha só, e ele trouxe para nós a array. E a array com os elementos que a gente escolheu. No caso, primeiro a idade, depois a altura, depois o peso e por último o sexo, que ele adicionou aqui no ponto push. Ok? E olha só que interessante aqui, era algo que eu queria já ajudar vocês nesse sentido. Aqui é uma array e aqui é o índice da array. E o interessante é que esse índice serve para identificação e a gente vai utilizar ele agora, na hora do cálculo. O que é que ele está dizendo aqui para a gente? Ele está dizendo que na posição 0 tem esse elemento aqui, no caso o 45. Na posição 1 tem o elemento 2. Na posição 2 tem o elemento 7. Tá ok? Todos eles são strings. E também a gente já vai ver como é que muda isso. A gente não consegue calcular com string, a gente tem que transformar em número. Então, o que é que acontece? Eu só queria que vocês percebessem que na array existem índices e que esse índice não começa no 1, ele começa no 0. A gente já vai ver como é que a gente vai utilizar isso agora. Vamos então fazer o cálculo. Na função calculate IMC, a gente vai criar agora uma variável que ele calcula o IMC. Vamos tirar esse console log. A gente vai criar uma variável chamada IMC. Tranquilo? Então, essa variável IMC ela vai receber um tipo number. Lembra que eu disse que não dá para fazer cálculo com string? Então, a gente precisa controlar que esse número vire um number. Então, a gente vai colocar um number aqui. Como é que a gente vai fazer o cálculo? O cálculo do IMC é o peso vezes 2 vezes a altura, né? Se a gente vier aqui, ó, cálculo do IMC. A gente vai ver, ó, é calculado dividindo o peso pela altura ao quadrado. Tranquilo? Então, é isso que a gente vai fazer. No caso, se a gente fosse colocar aqui, utilizando as variáveis sem a array, seria até mais simples. A gente faria o quê? A gente faria que o peso, no nosso caso o weight, né, dividido pela nossa altura, vezes a nossa altura. Tranquilo? Então, seria dessa maneira aqui. Só que a gente está lidando com uma array. Então, a gente não vai fazer dessa maneira, né? Nós vamos complicar um pouquinho para que vocês aprendam a manipular arrays bem interessante, né? Vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar um number e aí a gente vai puxar a nossa array person, e nós vamos puxar aqui dentro do colchete o índice da array. Lembram que eu coloquei aqui, ó, e esse índice ele vai dizer para a gente qual elemento que a gente quer pegar na manipulação. Então, eu quero pegar o elemento 0. Qual é o elemento que eu vou pegar, então? Automaticamente eu pego a idade. Tranquilo? Se eu colocar aqui que eu quero pegar o elemento 2, qual é o elemento que eu vou pegar? O elemento 2, no caso 7, seria o peso. Tranquilo? Então, vai funcionar dessa maneira aqui. Beleza. Então, como o primeiro elemento que eu quero pegar é o peso, então justamente vai ser o 2. Então, a gente quer pegar o peso e nós vamos dividir pela altura ao quadrado, né? Então, o sinal de divisão é esse aqui. E nós vamos pegar agora, abrir um próprio number, de novo, e aí a gente vai pegar o quê? O nosso array person na posição do peso, ou melhor dizendo, na posição da altura, que no caso aqui, ó, 0, 1, 2. Então, aqui vai ser o 1, índice 1. E nós vamos dividir por 100. Por que dividir por 100? Porque a gente está pedindo a altura dele em centímetros e nós estamos devolvendo em metros quadrados do IMC. Então, a gente precisa dividir por 100 para transformar em metros, antes de fazer esse cálculo. E a gente vai multiplicar o resultado disso aqui pelo mesmo valor aqui, já que é ao quadrado. Então, a gente vai copiar aqui e nós vamos colar. Então, ele vai fazer esse cálculo aqui para nós, basicamente dessa maneira. Beleza? Ele vai dar um resultado em quilos por metro quadrado. Ok até aqui? Então, se a gente der um console log no nosso IMC, ele já vai retornar para a gente isso, dentro aqui da função. Querem ver? Então, vamos ver aqui como é que ele já está retornando para a gente. Eu vou dar um F5 aqui. Vou colocar a idade do sujeito de 56. Vou dizer que é uma pessoa do sexo feminino. A altura dela vai ser 1,50. 1,60, né?
E o peso pode ser 56 quilos. A gente vai calcular. E aí, olha só, ele disse que ele trouxe um erro aqui pra gente. Qual foi o erro? Ele não está entendendo a função console. Provavelmente eu digitei errado. Então a gente vai colocar aqui um console.log. Com certeza digitei errado. Vamos pegar então, ver aqui se ele traz alguma coisa para nós. 45, peso 45. Olha só, ele fez o cálculo aqui pra gente. Beleza? E olha só, o IMC bem alto, né? Aqui também 45. Deixa eu colocar aqui 145. Olha só, já deu um IMC mais próximo, né? Só que percebeu que ficou muitas casas aqui, né? A gente já vai resolver isso aqui, tá? Mas ele já está fazendo o cálculo bem aqui para nós. Deixa eu colocar aqui um cálculo de IMC online para a gente ver que está funcionando. Vou colocar aqui mulher. A idade é irrelevante, mas vou colocar aqui que é 56, só para a gente ter a prova, né? Aí a altura, 1,45, né? 1,45 e o peso seria 45. E a gente vai calcular, vou botar que é sedentário, não importa muito, mas... Aí deu 21,4. O nosso resultado aqui deu 21,4. Então, olha só, está funcionando bem, né? Nosso cálculo está funcionando corretamente, é desse jeito que a gente quer fazer mesmo. Vamos poder excluir esse console log, não funciona, não precisa, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar agora opções para que ele devolva esse resultado aqui para a gente, olha. Mensagens personalizadas, de acordo com essa tabela aqui, ó. Se for menor do que 18,5, aí a gente tem que é magreza, né? Se for entre 18 e 24, a gente tem que é normal. Se for entre 24 e 9 e 30, a gente tem que é sobrepeso. Se for maior do que 30, a gente tem que é obesidade, beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai criar uma variável chamada result. E nós vamos dar um igual a ela aqui. Vamos deixar que ela vai ser vazia por enquanto. A gente já vai definir essa result aqui. O que a gente vai fazer agora então? A gente vai dar um if. E agora a gente vai manipular esse IMC, de acordo com o resultado que ele nos trouxer. Tranquilo? Então a gente vai pegar no caso do IMC, ele ser menor do que 18,5. Não é isso? Ó? No caso do IMC ele ser menor do que 18,5, a gente quer exibir que a pessoa está em magreza, né? Ela está muito, muito magra. Então a gente vai colocar aqui o result, ele vai ser igual a magreza. Não é isso? Magreza. É isso. E a gente também vai exibir um outro resultado, só que a gente vai exibir lá embaixo com o append child e o create text node. Aí depois a gente vai ver esse aí. A gente só quer exibir aqui o nosso resultado, tá? Por enquanto é só isso. E agora a gente vai criar alguns else if. Dá pra gente fazer isso aqui com switch case também, tá? Enfim, tanto faz, daria o mesmo resultado. Então a gente vai colocar para o caso do IMC, ele ser... Qual é o resultado aqui? Entre 18,5 e 24,9, né? No caso do IMC, então, ele ser menor ou igual a 18,5 e, obrigatoriamente, menor ou igual a 24,9. Essa pessoa aqui, ela é normal, né? O ideal é esse. Então, o que é que está acontecendo aqui? A gente utilizou essa notação aqui, ó, menos igual, ou menor igual, né? O que é que está dizendo aqui? Qual a diferença entre esse menor e esse menor que igual? É simplesmente isso, né? Porque esse aqui pega todos os menores do que 18,5. É 18,4 para baixo. Esse aqui pega o 18,5 e 18,4 também para baixo. Então, eu quero que, se for menor do que 18,5 ou igual, né? Ou menor ou igual a 24, ou não, né? E menor ou igual a 24,9, eu exibo essa mensagem aqui, que ele é normal. Só que perceberam que aqui vai dar o mesmo resultado, né? Esses dois aqui estão retornando tudo da mesma maneira. Então, a gente tem que mudar a posição desse IMC, ó. No caso, o IMC tem que ser aqui, ó. Aí a gente tem que fazer dessa maneira aqui. Agora está correto.
Aí o IMC vai estar entre 18,5 e 24,9. Agora está correto. Vamos então copiar essa mesma condição aqui para cá. Qual é a próxima condição que a gente tem aqui? É no caso de ser entre 24,9 e 30, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, 24,9 e o 30. 24,9 e o 30. A gente tem que o cara é obeso, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, result obeso. Agora, se for maior do que 30, aí é obesidade mórbida, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, obesidade extrema, mórbida, vocês que sabem, né? Como vocês quiserem colocar. Então tá aqui o nosso resultado. Vocês podem colocar até outros, tá? Se quiserem, fiquem à vontade aí, pesquisarem mais sobre o assunto. Eu não entendo muito do assunto, né? Mas podem colocar uma mensagenzinha bonitinha, como essa aqui também, né? Parabéns, colocar um emoticon. Olha, parabéns, seu MC é tal. Também pode colocar aí também, fica à vontade, viu? Beleza, o que a gente vai fazer agora? A gente vai preparar o resultado, tá ok? Dentro mesmo dessa função calculate IMC, a gente vai passar duas variáveis. A variável h1, e nós vamos criar um elemento, e esse elemento vai ser um h1, tá ok? Essa create element, ela vai criar algum elemento do DOM. Então, a gente vai criar um h1 e vamos criar um h2, tá ok? Só que a gente não vai fazer nada com eles ainda, nós estamos simplesmente criando essas duas tags, do HTML, H1 e H2, uma para título e outra para subtítulo, né, por exemplo, ou para um título um pouco menor, no caso do H2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar agora algumas outras variáveis, né? Vamos chamar essa variável de Q, e ela vai pegar um elemento do DOM, e nós vamos usar um atributo interessante, o createTextNode. O que esse createTextNode faz? Eu separei aqui a documentação. O createElement vai criar um elemento do DOM, nada complexo. E a gente tem o createTextNode. O que ele faz? De acordo com a documentação, ele cria um novo text nó. Ok? Então, é basicamente isso. Ele vai criar um texto. Querem ver? Por exemplo, first line of paragraph. Né? E aí, quando eu clicar em yes, ele vai criar esse novo texto yes. Quando eu clicar em no, ele cria o texto no. Então, cada vez que eu clico em algum botão aqui, ele cria algum texto interessante. Ok? Então, é simplesmente isso. A gente vai fazer dessa maneira também, ok? Olha só, ele criou aqui o evento, e aí cada vez ele chama essa função addTextNode, passando o texto como parâmetro. Então, nós vamos fazer dessa mesma maneira. Só que a gente não vai criar um texto assim, né? A gente vai criar um texto que já está armazenado dentro dessa variável result, que no caso vai ser magreza para quando for esse resultado, ou normal para quando for esse resultado aqui, ó, e vice-versa. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma outra variável, e aí essa variável, nós vamos criar um outro elemento também, e aí a gente vai colocar aqui, vai receber esse texto aqui, ó. A gente vai ter o resultado, e depois a gente vai colocar o IMC, para que ele exiba o IMC. E agora a gente vai exibir o resultado, que é o IMC aqui. Tá ok? Pode ser qualquer nome aqui, tá? Nessas variáveis, eu estou colocando letras que eu estou sem ideia. Então, nós vamos colocar aqui um createTextNode. Nós vamos criar um parse float. O que é esse parse float? Ele vai controlar para que o resultado aqui dentro desse parêntese seja um float. Float é um número quebrado, né? Um número que admite números fracionados. Então, a gente vai dar um IMC aqui. Lembra que a gente colocou aqui como number, né? Então, aqui a gente também está controlando que ele vai ser um parse float. E agora a gente vai fazer... Lembram que quando a gente fez aquele cálculo, ficou várias casas decimais para a direita? Então, a gente quer colocar um toFixed, para que limite-se a uma ou duas casas decimais. Eu vou colocar aqui duas, tá? Vocês podem colocar quanto vocês quiserem. E agora nós vamos concatenar com uma string. Qual é a string? A unidade de medida do IMC. No caso aqui, quilos, quilogramas por metro quadrado. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai, no momento em que ele clicar, vai aparecer o nosso resultado,
por exemplo, magreza. E aí depois vai aparecer esse texto IMC com o espaço e logo em seguida vai aparecer o nosso IMC, que vai ser limitado a 2 casas decimais e arredondado, né? Seguido pelo quilograma por metro quadrado. A gente pode até dar um espaçozinho para que não fique junto, né? Olha só, então a gente vai fazer assim, ó. Ok? Então vai ser exibido dessa maneira aqui. Então vocês já entenderam o que é que faz o Create Text Node. O Create Element, ele vai criar um elemento, mas não necessariamente vai colocar nada lá. O que a gente vai fazer então com esse H1 aqui? A gente vai pegar o H1, que é essa variável que a gente criou, e nós vamos dar um append child. O que esse append child faz? Ele vai colocar um elemento filho, que no caso é o T, dentro de um elemento pai, que no caso é o H1. Querem ver na documentação? Adiciona um nó ao final da lista de filhos de um nó pai especificado. Se o nó já existir no documento, ele é removido de seu nó pai atual antes de ser adicionado um novo pai. Exatamente. A anotação é essa. O filho é o elemento que ele quer adicionar e o elemento aqui é o pai, ok? É o que a gente está fazendo aqui. Nós pegamos aqui o H1, que é o elemento pai, e nós vamos adicionar dentro dele o filho, que no caso é o T. Então o que a gente está fazendo? A gente criou o H1, ele está vazio, e dentro dele a gente vai colocar o nosso result. É só isso. É só isso que esse append child faz. A gente vai pegar agora da mesma maneira aqui. Vamos pegar o H2 e dentro dele a gente vai colocar o nosso B, que é o IMC, e nós vamos pegar o outro H2 e dentro dele nós vamos colocar o E, que vai ser o nosso result, né? Dessa maneira aqui, beleza? Então, desse jeito aqui, ele já vai estar exibindo lá o resultado. Como está bem pertinho da gente acabar, nós vamos testar logo tudo, para o nosso vídeo não ficar mais longo do que já está. Agora nós vamos dar um document body, para que ele simplesmente adicione esse elemento filho ao nosso body, ok? A gente vai dar, então, um document body no H1 e no H2, para que ele adicione isso aqui, tá? Aí esse aqui ele está fazendo o quê? Ele está adicionando ao body o H1 e o H2. Aqui ele está adicionando ao H1 e H2 o T, o B e o R, tá ok? Então é basicamente isso. O que a gente vai fazer agora? Quando terminar de executar essa função, eu quero remover os eventos de clique, para que não crie a necessidade da gente atualizar o navegador para fazer um novo cálculo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar o document.getElementById e nós vamos pegar o submit. Dentro do submit a gente vai dar um remove event listener e nós vamos tirar o evento de clique e nós vamos tirar o calculate IMC, que é a função que a gente quer tirar. E também a gente vai fazer a mesma coisa com o validate for, que é a outra função que a gente também quer remover. E beleza, está pronto. A gente só precisa agora, do lado de fora, criar o nosso evento de clique do botão, tá ok? Vou até pegar aqui para ficar mais fácil. No caso aqui a gente pegou o submit fora, a gente vai adicionar o evento listen, clique e chamar o calculate IMC. A gente não fez isso ainda, né? A gente só fez remover ele aqui, mas a gente só chamou ele agora, ok? E está pronto aqui o nosso código. Vamos ver se ele está funcionando corretamente, beleza? Vamos então dar um F5 aqui. Vamos pegar aqui a idade. Vamos colocar aqui a idade 26, do sexo feminino. A altura dela vai ser 1,56 e o peso 76 quilos. Vamos colocar em calcular. Olha só, ela está com obesidade extrema. E aí ele exibiu para a gente da maneira como a gente queria, né? Criou o elemento aqui e exibiu o resultado. Ok, dá um F5 agora. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai clicar em... Vamos fazer agora uma pessoa que está... um idoso, né? Vou pegar o masculino, o peso dele de 74 quilos e a altura de 1,78. E nós vamos agora clicar em calcular. E aqui viu, ó, o peso normal, né? Dá um IMC de 23,36. Viram que está arredondando, né? E aqui em quilogramas por metro quadrado. Então é isso, pessoal. Dá para vocês criarem aqui tranquilamente um outro botão de resetar, por exemplo. A gente já fez isso em alguns exercícios anteriores, né? E aí, para não precisar ficar sempre atualizando aqui, dá para vocês criarem algumas funções adicionais aí
para o app de vocês. Em alguns vídeos futuros, quem sabe a gente cria, tá? Então, a proposta do vídeo era essa. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo futuro dessa série. E lembrando também que no primeiro link na descrição tem um e-book muito bom que ensina gratuitamente você a dar os passos iniciais na programação. E vem junto com um plano de ação incrível para ganhar um bom salário na área. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu!